Hoje eu gostaria de te explicar o verdadeiro objetivo do tratamento da dor, principalmente as dores musculoesqueléticas, aquelas que, em sua grande maioria, são chamadas de dores inespecíficas. Ou seja, é aquela dor que não teve nenhum trauma e nem uma explicação plausível que justifique aquela dor numa relação direta de causa e efeito. Então, por exemplo, seria eu dizer, olha, tá doendo porque tá encurtado, tá doendo porque existe um bloqueio articular, tá doendo porque tá fraco, existe uma fraqueza do core, tá doendo porque tem um ponto gatilho, tá doendo porque falta alongamento. Então, todas essas justificativas, né, elas não são lineares, elas são associações. Porque nós podemos encontrar alguma dessas características em pessoas com dor, mas não podemos bater o martelo de que ela é a única causa da dor. Então, essa característica a gente chama de dores inespecíficas. Mas então, qual é o real objetivo do tratamento das dores inespecíficas? O objetivo é controlar o problema. Inclusive, se tem alguém por aí prometendo cura desses tipos de dores, fica de olho. Isso é inclusive considerado crime no Brasil, essa questão da promessa da cura, o curandeirismo, não é verdade? Então, nós não prometemos cura, nós queremos oferecer o controle da dor. E qual é a ferramenta mais potente no controle da dor desses pacientes? São os exercícios. Não fique pensando que você vai chegar, deitar numa maca, receber alguma técnica de terapia manual, agulhamento, ventosa, liberação miofascial e você vai ter o controle da dor. Você pode sim sentir um alívio e pode sentir um grande bem-estar, né, por estar recebendo aquela técnica, mas o seu efeito ele não é duradouro, ele é paliativo. O real efeito do controle da dor, ele acontece no nosso cérebro e só existem dois caminhos para que você alcance o controle da dor. O primeiro caminho são as estratégias cognitivas, ou seja, buscar entender o problema, entender quais são os gatilhos que estão desencadeando essa dor, esse problema, quais são os processos aí cognitivos e comportamentais que estão envolvidos aí nesse processo, e nessa parte o fisioterapeuta e o psicólogo podem te ajudar nessa caminhada. O segundo caminho para se obter um efeito duradouro no controle da dor são os exercícios. Porque os exercícios são capazes de promover, através de um processo neurofisiológico, a liberação de analgésicos na nossa corrente sanguínea, através de analgesia induzida por exercício. Sabe aquele monte de remédio que você toma de analgésico, Paco, paracetamol, Neosaldina, Dorflex? Então, os exercícios, eles são capazes de promover no nosso cérebro a liberação desse mesmo tipo de analgésico, analgésicos opioides, no caso endógenos, produzidos pelo nosso próprio corpo. Eu até entendo que muitas vezes é muito mais fácil tomar um remedinho, né? Tomar um medicamento. Eu tenho uma dorzinha, eu vou lá, tomo uma pílula, eu fico sem dor por 1 ou 2 dias, né? Ou dependendo, faço uma injeção, fico sem dor lá por 30 dias, né? Só que nesses casos, acontece que o paciente, a gente ficaria dependente da técnica, dependente do profissional, dependente da medicação. E isso a gente não quer. Nós queremos dar autonomia para o nosso paciente. E para que ele tenha autonomia, é necessário que ele aprenda esse processo cognitivo, comportamental e de exercícios. Só que não são quaisquer exercícios gerais. Vão ser exercícios específicos, onde um fisioterapeuta especializado vai poder te prescrever na dose e na frequência correta, adequada para o seu caso, para que você possa controlar esse problema da sua dor. E aí, fazendo uma análise aí, a gente verifica que essas crises, essas dores musculoesqueléticas, elas são episódicas e recorrentes, ou seja, a pessoa teve uma crise leve lá em 2019, ela tomou analgésico, no outro dia estava boa, no outro ano, 2020, ela teve uma nova crise, já foi um pouco mais forte, ela já precisou ir parar na emergência, 2021, novamente, né? E aí vai chegando aquela faixa ali dos 25, 30 anos, a gente vê que vai começando a ter alguns probleminhas aí musculoesqueléticos. Tudo bem, isso é normal, isso acontece, isso é comum. Porém, a cada ano que passa, você vai perceber também que essas crises, elas são
mais fortes, custam mais a passar e elas vão gerando uma incapacidade maior no nosso dia a dia. Então, a cada ano que passa, a incapacidade relacionada à dor, ela vai aumentando. E se alguém te prometer cura, olha, isso é bem complicado, porque esses episódios de crises de dor, elas são episódicas e recorrentes, mas tem controle. E eu quero que você entenda e aprenda que esse controle passa por esse processo cognitivo, comportamental e de exercícios. E quando você entende isso, você tem muito mais autonomia, até no momento de escolher um profissional para o seu tratamento. E quando você for numa consulta com um profissional, fisioterapeuta, psicólogo, médico, você vai perguntar: puxa vida, ô profissional, o que eu posso fazer aí em casa para ajudar nesse meu tratamento aqui, nesse tratamento que eu estou realizando? E aí você vai verificar a resposta desse profissional. Se esse profissional tem, de fato, um planejamento de tratamento que vai te dar autonomia para você ir também construindo em casa, ou se esse profissional nessa hora vai gaguejar. Ou seja, ele não pensou nessa parte de te dar autonomia, ele não está pensando em você. Então, a autonomia é algo que todo profissional da saúde deve dar para o seu paciente. Eu sempre brinco com os meus aqui: quem aprende não depende, né? Então, vamos dizer que o paciente ele teve alta, né? Após fazer aí um plano de tratamento, e depois de um tempo ele teve uma nova crise, vamos supor, de dor lombar. Tá? E aí, claro, os primeiros pensamentos já são: nossa, será que dessa vez é grave? Será que eu vou ter que fazer novos exames de imagem? Será que a minha hérnia aumentou? Né? Então já logo vem esse monte de preocupação. Mas aí vem a grande diferença do paciente que teve a autonomia, né? Recebeu a explicação, recebeu a educação em dor. Então, por exemplo, esse paciente com dor lombar, ele já aprendeu vários testes e sinais que mesmo em casa ele já vai poder verificar. Tô conseguindo ficar na ponta do pé, tô conseguindo ficar no calcanhar, em cima do calcanhar, olha, eu não perdi força. Como que tá a minha sensibilidade da minha perna? Eu tô conseguindo controlar o xixi, tô tendo perda urinária, né? Então, esse paciente, ele aprendeu sinais e sintomas onde ele já vai conseguir, no primeiro momento, se não for grave, ele já vai se tranquilizar. Essa tranquilidade ela é muito importante, porque ela tira do cérebro aquela percepção de ameaça. E com isso o paciente fica mais relaxado, menos tenso e automaticamente aquela percepção de dor vai reduzir. E aí a gente tem o real objetivo do tratamento da dor, que é ensinar a como obter o controle da dor e dar autonomia para o nosso paciente. Se você tem dor ou se ficou alguma dúvida, por favor, entre em contato.